E aí pessoal, beleza? Bom dia. Seguinte, não vai ter mais thumbnail, nada disso. Quem quiser assistir o vídeo, assista pelo conteúdo e não pela capa nem pela abertura, beleza? Bom, hoje nós vamos falar a diferença entre o policial militar e o agente da Força Armada, né? Por que eu tô falando isso? Porque chegou uma pergunta aqui, falou assim, qual que é a diferença entre o Barro Branco, né, e o tenente do exército lá que faz a SpaceX. Não só SpaceX e a AMAN, né? No caso, tem a Escola Preparatória de Cadetes das Armas e a AMAN, que em si é a Escola de Formação dos Tenentes do Exército. Então, nós temos aqui uma divisão entre Forças Armadas e Polícia Militar. Polícia Militar, Barro Branco, acesso direto à Polícia Militar, formação de tenentes. AMAN, formação de tenentes oficiais do Exército, isso sem contar os oficiais da Marinha e oficiais da Aeronáutica, tá? Só vou falar a diferença entre as duas forças aí, Exército em si e o Barro Branco, a Polícia Militar. Então, essa diferença, ela é dada, que está aqui nesse livrinho, aqui nesse pequeno livro. Aqui o meu vademecum é livro de direito, está desatualizado, né, 2019, muita lei já mudou, mas a Constituição Federal não mudou nesse quesito, né? Então, a Constituição Federal define qual a diferença entre uma força e outra, né? Lá no artigo 142, né, pra gente ficar um pouquinho mais chato esse tipo de vídeo, né, ele fala sobre as Forças Armadas. E o 142 em si vai definir para que é usada a Força Armada do Brasil. As Forças Armadas, o Exército, Marinha e Aeronáutica, não são para a proteção interna da unidade. Da unidade federativa, no caso aqui os estados brasileiros, das unidades federativas, né, do Estado brasileiro, não são feitas para isso, a não ser que haja intervenção de garantia da lei e da ordem, assim como aconteceu no Rio de Janeiro, aí, há uns anos atrás, aquela questão da intervenção do Exército, a utilização do Exército para a tomada do Morro do Alemão, depois pacificação da Rocinha e tudo mais. Isso aí é uma atribuição que não é das Forças Armadas. As Forças Armadas servem para a proteção do território nacional. E a atuação do Exército é fronteira fora. A atuação deles é beligerante, defesa do território, guerra, questão de soberania nacional, né? Então, para que serve o Exército? Vamos pensar da maneira mais simplista do mundo, é para manter o Brasil com o poder soberano sobre o seu povo, sobre o seu território. E a Polícia Militar, o que é? É para manutenção do status quo social. O que seria isso? É a manutenção de você poder ter a sua casa, fechar a porta da sua casa aqui e ter esse domínio dentro da sua casa. Fala assim, não, eu tenho meu direito de territorial dentro da minha casa, dentro do meu estado. Eu posso ir na padaria, eu posso ir no mercado, eu posso me locomover aqui dentro. Tá? Então a Polícia Militar ela serve para garantir a segurança pública. Isso quem define? A Constituição Federal. Então como eu vejo alguns concurseiros aí pensando assim, ó, eu tô na dúvida se eu presto o Barro Branco ou se eu presto a SpaceX ou a AMAN, né? E eu falo assim, cara, você tem que pensar de duas maneiras. Uma, o que você quer primeiramente territorialmente? Você quer ficar longe da sua família? Você quer ficar perto? Você suporta ficar perto ou longe da sua família? Ah, eu suporto. Ah, então beleza. Forças Armadas tem um campo tamanho nacional e internacional para você atuar. Ah, por que internacional? Porque o Brasil faz parte da ONU também e em missões de paz o Brasil atua. Eu conheço oficiais do Exército que participaram de missões de paz, Haiti, outros que permaneceram para manutenção da embaixada, né? Tem um conhecido que ficou um bom tempo lá no Egito, levou a família. Então, as Forças Armadas, ela é muito mais ampla que a Polícia Militar em questão territorial. Ah, eu sou de São Paulo, tenho tranquilamente disposição para morar em qualquer lugar do Brasil. Beleza, pessoal? Tranquilo, você pode fazer a sua escolha. Escolheu a AMAN. AMAN. Fui lá para Resende, fiquei lá, passei meus 4 anos, aprendi, me formei. Sou o primeiro colocado do concurso da AMAN. Só que imagina, você é o primeiro colocado do término do curso lá, depois dos 4 anos, e surgem as vagas para você escolher, né? Aí só abre no norte, só precisa de tenente lá no norte, região norte, Amazonas. O lugar mais simples, mais tranquilo para você trabalhar, Manaus. Aí você vai ficar a 4 mil quilômetros, 3 mil e poucos quilômetros da sua casa. Então, para mim, no meu caso que sou muito família, essa distância me prejudicaria. Tanto é que eu prestei a SpaceX uma vez só e não prestei mais, porque é muito longe. Agora, quero ser militar. Tenho a possibilidade de prestar Barro Branco, tenho até 30 anos. Consigo prestar Barro Branco. Fico em São Paulo. Por quê? O lugar mais longe, para mim, no caso, que eu moro em Bauru, o lugar mais longe talvez tenha 500 quilômetros de distância da minha casa, 400 e poucos quilômetros da minha casa. Para o cara que é do litoral, vai ter 800 quilômetros, né? Que ele pode trabalhar ou em Santos ou trabalhar em Rosana, lá na divisa com Mato Grosso do Sul. Então, essa diferença de territorialidade, eu gostaria que vocês refletissem, né? Agora, a atuação
é totalmente diferente. O tenente nas Forças Armadas, basicamente, além das funções administrativas rotinas do Exército, ele é basicamente para formação de novos soldados e tal, para que o Exército nunca pare, certo? Então ele vai viajar, ele vai fazer um curso PQD, ele vai depois dar aula em cursos regionais, ele vai trabalhar nos batalhões de infantaria, ele vai ser movimentado, mas enquanto não tiver uma guerra, alguma coisa assim, ele vai ser usado só internamente, basicamente, entre aspas, tá? Para manutenção do exército, para que o exército se mantenha assim como é desde a formação do Brasil aí, desde a formação do exército, né? Nos moldes que nós vemos hoje, basicamente para que perdure a questão de manutenção da soberania. Já o tenente, formado no Barro Branco, ele é outra função totalmente diferente. Ele vai participar ativamente, diretamente, das questões de controle social de uma determinada área, né? Controle de segurança pública. Ele vai controlar uma tropa que vai atender ocorrência. Muitas vezes ele vai controlar uma tropa, ele vai participar de ocorrências. Então, você vê a viatura passando. Você não sabe se é um tenente ou se é um soldado que está lá, né? A não ser que esteja escrito na porta, né? Comando de Força Patrulha. Mas você não sabe. E o tenente, ele está disposto, ele vai chegar e vai, às vezes, até atender uma ocorrência que seria corriqueira, de uma briga entre casal. Mas é oficial, e aí? Às vezes vai trombar a ocorrência, vai chegar no local lá e vai estar acontecendo alguma coisa e ele vai ter que agir para a manutenção da ordem. Às vezes você pode pensar, mas o que é uma quebra de ordem? Uma briga na fila da lotérica? Sim, isso pode ser uma quebra da ordem. Aquilo ali pode gerar outros problemas, né? Uma confusão generalizada lá na fila da lotérica é um problema de segurança pública. Tem pessoas que vão estar envolvidas, às vezes tem um louco lá com uma arma, às vezes tem alguém que está devendo no banco, não tem nada a perder, né? Ele pode desenvolver algum ataque a um terceiro, né? Então, a polícia militar, o oficial da polícia militar, às vezes vai ter que interferir numa simples briga de fila, né? E o militar do exército, ele não vai se dispor numa confusão dessa, né? Ele não vai se importar com a questão da ordem interna, ele vai se importar com a ordem externa. Por isso mesmo vocês não veem atuação de militares das Forças Armadas na rua, né? Nas ruas, a não ser em garantia da lei da ordem, que está sendo usado lá no Rio de Janeiro. Foi usado algum tempo atrás, isso é mais comum lá. Mas aqui em São Paulo não é comum. Aqui a polícia militar é muito forte e o exército faz a função preponderante de exército, né? Manutenção da soberania nacional, territórios e garantia da lei da ordem em segundo plano. Beleza? Para você que não entendeu ainda o que significa isso, né? Entra no site do exército, aí vocês vão ver lá, né, o site da AMAN mesmo, vai ver lá qual é a atuação do exército, para facilitar para vocês. E também tem a questão da Polícia Militar. O site da Polícia Militar vai demonstrar lá qual seria a atuação da Polícia Militar dentro do território de São Paulo. Beleza? O salário não é muito diferente, tá? Um oficial do Exército ganha praticamente a mesma coisa que um oficial da Polícia Militar. A questão hierarquia e disciplina, as bases são as mesmas, tá? São as bases do militarismo, sempre é a disciplina e a hierarquia. E o curso de formação em si vai ter muita coisa diferente, mas os moldes de dentro da academia são praticamente os mesmos, né? Acordar às 6 da manhã, fazer a barba todo dia, farda bem passada, treinamento o dia inteiro, dormir no horário certo. Isso aí não tem muita diferença, mas a diferença vai estar na carga horária. A minha carga horária é muito direito, muito programa de policiamento, muita atividade de prática, né? E o exército também vai ter atividade prática dele, os campos e tudo mais, só que eu não tive aula, por exemplo, de estratégia de guerra. Isso aí não tem, coisa que um oficial das Forças Armadas vai ter, mas eu tenho aula de gerenciamento de crise, né? Então são assemelhados, né? Então o que um faz, ele vai especificar lá naquela matéria, e o que eu faço, eu me especifico nessa matéria. Tempo de duração dos cursos, 4 anos para o Exército, 4 anos para a Polícia Militar também. A Polícia Militar paga um salário desde o começo, o Exército também. A diferença está no soldo. O aluno do Exército vai ganhar em torno de R$ 1.500, o aluno da Polícia Militar vai ganhar em torno de R$ 3.000. Diferenças. Muita escala, serviços internos, você vai ter nas duas atividades. Um curso é feito na capital de São Paulo, né, na Água Fria, lá no norte, na zona norte de São Paulo, e o outro é feito em Resende, no Rio de Janeiro, lá próximo ao Pico das Agulhas Negras. Tá? Fez essa decisão, estudem, os concursos são muito difíceis, são bem pesados, assim, carga horária. Mais uma coisa que eu lembrei agora. Para entrar no exército, lá pela AMAN, a idade máxima, se não me engano, é 23 anos, tá? E
na Polícia Militar 30 anos. Beleza? Fiquem com Deus, tá? Mais dúvidas postem aqui embaixo. Valeu.